Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, dia 4 de julho, saiu o último episódio da segunda temporada de Diário de uma Apotecária. Cara, foi um episódio muito emocionante e muito bem animado, que provavelmente você tenha chorado em algum momento das cenas, e também porque não vai ter mais episódios nas próximas semanas, e isso eu acho que é a maior tristeza de muitos. Eu, por exemplo, já tô bem ansioso pela terceira temporada, que irei também falar mais no final do vídeo. E nesse vídeo aqui também irei trazer minha análise sobre o que aconteceu nesse episódio e comentar sobre alguns detalhes nele. Então já vai deixando seu like e comenta sobre o que você achou desse episódio. Então vamos ao vídeo. O episódio começa de onde o último tinha parado, com o Jinchi na carruagem verificando se a Mamau estava bem, e a Mamau acorda perguntando o que o Jinchi estava fazendo. E ele se afasta um pouco dela por ela achar que ele ia se aproveitar dela. E um detalhe que eu não tinha percebido no último episódio, mas eu percebi nesse, é que o Jinchi estava com as olheiras, já que ele disse que não conseguiu dormir direito, já que ele teve que mobilizar o exército imperial por estar preocupado com a Mamau, fez que ele também não dormisse direito. E também foi engraçado a reação do Jinchi quando ela perguntou sobre o que ele estava fazendo, já que ele só queria ver o machucado enquanto se sentia mal pelo que ela passou. E a Mamau pensar isso faz sentido, já que ela cresceu nos bordéis, então é normal ela desconfiar e ficar atenta ao mesmo tempo que dorme. Depois disso, a Mamau percebe a bandagem no rosto dele. E o Jinchi diz que só foi um arranhão, mas a Mamau, mesmo assim, resolve dar uma olhada no machucado e percebe que fizeram os pontos de mau jeito. Ela pergunta se ele estava na linha de frente, e ele responde que não poderia ficar em um lugar seguro só assistindo. E a Mamau responde que ele poderia fazer isso, pois ele é uma pessoa muito importante, que não poderia ficar se arriscando, e isso poderia causar problemas a pessoas à sua volta. Mas o Jinchi diz que isso realizou um desejo estranho e perguntou se ela e a Lola eram amigas. E quando ela ouviu isso, ela começou a pensar sobre a Shisui e pensa que, de certa forma, elas eram pessoas próximas ao nível de amizade mesmo. E ela também pensa na Xiaolan, que conclui que não foi ruim passar um tempo com elas como um trio. E foi muito legal ver esse pensamento da Mamau, pois no que a maioria dos episódios faz parecer que ela é uma pessoa fria em relação às outras pessoas. E esse momento mostra mais sobre os sentimentos da Mamau como que ela gostava das amizades dela, mesmo que ela não percebesse na hora. E é muito legal esses momentos dela que faz nós gostar ainda mais da Mamau. Depois de pensar sobre isso, ela diz que a Lolo era uma pessoa bem difícil de entender. E o Jinchi também concorda. E diz que tudo acabou antes que pudesse compreender. E a Mamau pensa que provavelmente a Shisui tenha morrido. E se lembra do que a Shisui disse pra ela. Depois a Mamau diz que o Jinchi parece estar cansado, e ele concorda e deita no chão. Ela diz pra ele não deitar ali, pois é um lugar impuro, mas ele diz que sabe disso e puxa ela pra perto dele. E ela percebe que a mão dele estava bem gelada, e ele pergunta sobre o que ela fazia ali. Ela diz que sente pena das crianças, mas o Jinchi lembra que o mestre dela proibiu dela de tocar em corpos. E ela ficou surpresa por ele ter se lembrado disso, e tenta pensar em uma desculpa. Aqui dá pra perceber que a Mamau meio que entendeu o que a Shisui quis dizer. E ficou esperando as crianças acordarem, mas ao mesmo tempo eu entendi que a Mamau não entendia do porquê o Jinchi queria ficar ali, porque ali é um lugar sujo, um lugar que um nobre não deveria ficar. Após isso, o Jinchi pergunta sobre o machucado dela no pescoço, e se tinham assediado ela. E ela diz que foi uma mulher que a machucou. E depois ela se pergunta por que ele fica se metendo na virgindade dos outros. Eu achei engraçado quando ela falou isso. Ele fica perguntando se o machucado dela não ia virar uma cicatriz, mas ela só responde que iria sumir depois de um tempo. E depois ela pergunta de novo sobre a cicatriz dele. E ele diz que estava tudo bem, pois ele era homem. E a Mamau diz que ele não era um homem qualquer, mas o Jinchi responde que ele não ligava pra isso. E ela também diz que não liga pra isso, e se for pra ela perder valor por causa de uma cicatriz, que seja assim. Então o Jinchi se levanta e pergunta se ele é um tipo de homem que perderia o valor por causa de uma cicatriz. E a Mamau balança a cabeça dizendo não, e coloca a mão sobre a cicatriz dele e começa a pensar sobre a beleza do Jinchi. Só das pessoas olharem pra ele faz muita gente só focar na beleza dele, mas sendo que a verdadeira essência do Jinchi não é tão pomposa quanto a sua aparência, e que ele era mais do tipo firme e honesto, e isso deve ter muito mais valor do que a aparência externa. Eu achei bem interessante ver a Mamau analisando isso, pois nós vimos nos últimos episódios que ela viu o Jinchi como alguém que ficava se achando e aproveitando sua beleza. Mas depois vê que ele não era bem assim, que na verdade o Jinchi é bem diferente do que ele aparentava ser. Ela até chegou a sorrir um pouco, mano. Achei bem da hora isso. E o desenvolvimento deles pode até ser muito lento, mas é muito bem trabalhado e detalhado, mano. É muito bom ver os pequenos detalhes das interações deles e ver a Mamau aos poucos se importando cada vez mais com ele, mesmo que ela mesma não perceba. Então a Mamau responde que ele estava mais másculo do que antes, e isso incomodou bastante o Jinchi. Então o Jinchi diz que a ideia era se segurar e manter a compostura, e começa a aproximar o rosto dele perto dela. Ela se lembra da situação da cena do sapo, e começa a falar várias coisas para tentar evitar ele, e mostra a boca dele se aproximando. Só que o Jinchi escuta algo, e a Mamau foi imediatamente verificar as crianças e vê que uma delas acordou. E percebe que o remédio da ressurreição funcionou, e pede pro Jinchi trazer água quente. E o Jinchi começa a se lembrar sobre o que a Shisui disse, sobre poupar a vida de quem já morreu uma vez.
e dá uma leve risada dizendo que foi enganado por uma raposa. E a Mau diz pra ele trazer água quente logo, e ele olha pro rosto dela e dá um sorriso. Então ele manda os soldados trazerem água quente e cobertores, e enquanto isso o Gauchum vê as crianças vivas e a Mau pede para que tragam a Suirei junto também. O Jinchi depois traz água quente e pergunta se eles podiam continuar depois. E Mau, sem prestar muita atenção no que ele disse, ela concorda. Depois os soldados trazem a Suirei e ela entra correndo na carruagem para ver as crianças. E nisso o Jinchi e o Gauchum ficam olhando pro céu. Cara, e esse cenário ficou bem da hora. Um tempo se passou e mostra o Distrito do Prazer, comemorando o Ano Novo Chinês. E mostra as 3 princesas da Casa Verdete, dizendo que vão revelar o novo príncipe herdeiro, e que a concubina Gyokyo se tornou a nova imperatriz. E é mostrado o príncipe e a Ling Li por um tempinho. Foi dito que o Lun Mei continuou no palácio, já que ele tinha sido expulso de forma meio que injusta. E por suas habilidades de médico serem muito boas, decidiram manter ele no palácio. E o Jinchi voltou a fazer os trabalhos deles, tem andado bem ocupado depois da rebelião. E a Mau voltou para a antiga casa dela no distrito, já que ela disse que não havia mais lugar para ela no palácio interno. E mostra ela fazendo um remédio e aparece o Kyo, que agora se chama Chou. E a Mau diz que todas as crianças acordaram, mas o Chou demorou mais para acordar. E nisso ele acabou perdendo as memórias e metade do corpo ficou levemente paralisado. As outras crianças que acordaram mudaram de nome e foram adotadas pela ex-concubina Aduo. E a Suirei foi morar com ela também, já que decidiram manter ela viva, pois ela tinha sangue do antigo imperador e que as circunstâncias levaram ela a fazer os crimes. Então ela vai ser vigiada, mas não será executada. O Chou foi decidido que ele iria morar com a Mau, pois acharam que seria melhor ele ser criado separado das crianças. E nessa cena foi, bem legal ver a interação, essa pequena interação entre eles, pois parece que ele vai ser um irmão mais novo pra ela. Cara, é bem fofo ver essa interação. O Chou, quando ele saiu correndo, ele acabou se esbarrando na Seki, que é uma das irmãs das 3 gêmeas lá. Então elas conversaram um pouco e ela entrega 2 cartas pra Mau. É dito que o contrato da Xiaolan terminou e ela teve que sair do palácio interno. Então a Mau pega a carta e começa a ler. E na carta, a Xiaolan diz que uma das concubinas que ela fazia a massagem gostou bastante do trabalho dela e a contratou para trabalhar como serva na casa da família dela. E a Mau fica feliz e continua lendo. E a Xiaolan diz que queria ter contado isso pessoalmente para ela. E também diz que sente saudades dela e da Shisui e que queria tomar sorvete com elas novamente. Depois que a Mau termina de ler a carta, a gente pode ver ela derramando uma lágrima caindo sobre a folha da carta. Cara, isso foi emocionante, mano. Principalmente quando a Mau derramou uma lágrima, pois ela não iria mais ver a amiga dela, já que ela não tá mais no palácio. E provavelmente nós também não vamos mais ver ela. E nessa parte, eu achei que eles fossem adaptar a parte do mangá do GX, que mostra o rosto da Mau chorando mesmo, mas eles mostraram ela só de lado. Mas de certa forma ainda assim conseguiu ter a mesma emoção. Depois disso, é dito que o corpo da Shisui não foi encontrado, mas eles escavam na neve e ainda não conseguiram encontrar. E disseram que vão continuar procurando na primavera quando a neve derreter. E a Mau diz que espera que nunca encontrem. É legal ver o quanto ela se preocupa e espera que a Shisui tenha sobrevivido. No outro dia, a Mau estava testando os remédios e decide cortar um midinho fora. Mas o Jin chegou bem na hora e pergunta o que ela estava fazendo. E ela pergunta se ele terminou os trabalhos. E ele diz que estava de folga. Eu achei engraçado a velha do bordel toda animada, dizendo pra eles ficarem à vontade, fechando a porta com tudo. Ela dá uma olhada na cicatriz do Jinchi e diz que a cicatriz está mais bonita. E perguntou se foi o pai dela que refez os pontos. E também diz que parece estar cansado. Ele diz que estava tendo que resolver sobre as coisas do clã Shi e que a maioria dos membros foram executados e que as terras agora são controladas pelo Império. A Mau ficou tão pensativa sobre isso que o Jinchi acaba falando pra ela parar de agir como se não estivesse ali. E ela só responde força do hábito. Então ele diz que ela tem uma promessa a cumprir, mas ela não estava mais com o enfeite do cabelo. E o Jinchi pergunta se ela vendeu, e ela diz que não. E que deu o enfeite pra Shisui com a promessa que ela devolveria depois. Então o Jinchi entende isso e diz sobre a outra promessa, que é pra ela ouvir tudo o que ele tem a dizer. Mas meio que ela já sabia que ele era o irmão do imperador, então meio que ele fica meio que sem o que falar. Então ela pergunta se ele tem algo a mais pra falar. Então ele se aproxima dela e dá uma mordidinha no pescoço dela. E pergunta se ela entendeu o que isso significava. E a Mau diz que a saliva humana podia ser tóxica. E ele ficou um pouco bravo, dizendo que ela era muito resistente a toxinas. E morde ela com um pouco mais de força. E a reação dela foi até que engraçada. Tipo, ela dando uns tapas nas costas dele, perguntando se ele queria matar ela mordendo. E Jinchi abraça ela e diz que às vezes dá vontade. Confesso que eu senti um pouco de vergonha alheia quando ele mordeu ela. Mas depois comecei a rir com o jeito que a Mau reagiu. Depois o Jinchi coloca a mão no queixo dela e diz para eles continuarem de onde pararam na fortaleza. E a Mau coloca a mão sobre a cicatriz dele e eles ficam se olhando. E o Jinchi aproxima o rosto dele, perto do dela, mas o Chou aparece se interrompendo o Jinchi, dizendo que trouxe o que a Mau queria. E o Jinchi fica deitado no tapete perguntando porque ele é sempre interrompido. E o legal é que no mangá e no livro é dito que ele deveria ter mandado
o menino pra forca, coitado do moleque. E o Mamal pede pra velha do bordel preparar incensos e um lugar pro Jinchi dormir. O Mamal diz pro Jinchi que ele parecia estar cansado e manda ele descansar. Então ela aceita e diz que vai usar o colo do Mamal como travesseiro. E ela pergunta se ele tá fingindo dormir. E as pernas dela começaram a adormecer e ela volta a fazer o remédio. E um detalhe bem interessante é que na primeira metade da segunda temporada, quando o Jinchi se aproximava dela ou encostava nela, ela se afastava dele e fazia aquela cara dela. Mas aqui a gente já podemos ver que a Mamal não tá mais se afastando do Jinchi e não tá fazendo mais aquela cara mais arisca dela. E que ela basicamente permitiu que ele mordesse ela e também deitasse no colo dela. Ela até chegou a colocar a mão no rosto dele, mesmo que fosse só pra ver a cicatriz dele. Mas é um detalhe que eu achei bem interessante. E no final do episódio é mostrado que a Shisui está viva e que agora está usando o nome Tamamo, que o Tama significa Jade e o Mo significa algo do mar. Então a Shisui ficou interessada na cigarra de Jade e dá o enfeite que a Mamal deu pra ela em troca da cigarra. E por ser muito valioso, o vendedor aceita a troca na hora. E um detalhe interessante é que o enfeite está com um buraco onde a bala acertou. E foi onde a Mamal tinha colocado o enfeite nela. E isso meio que salvou ela de ser morta. Então a Shisui olha para o mar e diz que o outro lado do oceano parece bem divertido. Então ela olha pra nós, dizendo obrigado e se despede dando um tchauzinho. Cara, foi muito da hora ver que a Shisui estava viva, porque ela é uma personagem bem interessante, mano. E também foi uma personagem que fez a gente ver um pouco mais dos sentimentos da Mau e quanto ela se importava com as amizades dela. E sobre ela olhando pra nós e se despedindo, e parecia muito que ela estava se despedindo de nós que está assistindo, ou seja, dando a entender que ela não vai mais voltar e que provavelmente ela tenha fugido para outro país. Isso foi uma despedida bem interessante e emocionante. E agora, o que eu achei sobre o último episódio, mano? Cara, eu achei o episódio muito bom, cara. Eles conseguiram trazer uma carga emocional, tanto pra nós e pros personagens, cara. E um desenvolvimento muito interessante pro Jinchi, pra Shisui e principalmente pra Mau. Foi muito interessante ver. Provavelmente muitos tenham chorado nesse episódio. Eu sou bem difícil de chorar, mas eu senti um pouco de pena e tristeza em algumas partes. Também curti deles mostrando um pouco de como estão lidando sobre as questões do clã Shi, principalmente momentos de desenvolvimento entre a Mamal e o Jinchi, que é o casal favorito de muitos e o meu também. Conseguiram fazer um bom drama e colocarem um pouco de comédia. Agora, sobre a segunda temporada em geral, eu achei que foi muito boa e divertida de acompanhar. Os episódios até pareciam terem sido muito rápidos, cara, de tão imersivo que você fica na obra. Teve muitos momentos engraçados e dramas muito trabalhados. Cara, foi muito da hora acompanhar os episódios e ficar ansioso pelo próximo. Com certeza esse anime se tornou um dos meus favoritos, mano. E ver que a segunda temporada acabou, já bateu aquela tristeza, sabendo que não vai ter mais episódios. E que teremos que esperar pela terceira. E falando na terceira, agora é o que todos estavam esperando. Se vai ter a terceira temporada. E a resposta é que sim, teremos uma terceira temporada. Foi confirmado no canal oficial do estúdio, que faz o anime. E no trailer nos dá uma ideia do que vai acontecer na próxima temporada. E quem leu as novas já sabe o que vai acontecer. Mesmo que a temporada tenha sido confirmada, infelizmente não foi dito uma data de quando vai lançar. Acredito que vai ser no ano que vem, entre março e junho. Mas tem rumores que provavelmente vai ser daqui 2 anos, já que o anime ultrapassou o mangá. Bom, esse foi o vídeo, também o primeiro vídeo do canal, e entre aspas, talvez alguns aí saibam. Mas me diz aí também nos comentários sobre o que vocês acharam do vídeo e no que eu poderia melhorar. E sugestões de vídeo que eu poderia trazer também, além dos que vocês acharam do último episódio. Então, vai deixando seu like, compartilhe pra quem não assistiu, Diário de Apotecário. Mas obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.